Olá! Quando a gente pensa na história da medicina, o que vem à mente? Médicos, hospitais, a luta para curar doenças, parece bem claro, né? Pois bem, nesta nossa conversa, vamos olhar para essa história por um ângulo, digamos, bem inesperado. A gente vai usar as lentes de um filósofo, Michel Foucault, para questionar uma ideia que parece óbvia, a de que a medicina serve apenas para o nosso bem-estar. E tudo começa com essa pergunta. Parece simples, mas será mesmo? Aquela imagem clássica do médico cuidando de alguém. Será que a história toda da saúde pública se resume a isso? Bom, se a gente perguntasse para o Foucault, a resposta seria um sonoro não. Tem muito mais coisa por baixo dessa superfície. E para entender essa ideia, nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos direto ao coração da tese de Foucault. Depois, vamos entender um conceito-chave que muda tudo, o tal do corpo útil. Na sequência, a gente faz uma viagem por 3 modelos históricos que ele mapeou e, para fechar, vamos ver como tudo isso conversa com o nosso mundo de hoje. Ok, então vamos lá. Para Foucault, a medicina social, essa que cuida da saúde da população, não nasceu só de um desejo de fazer o bem. Na sua origem, ela foi uma estratégia, uma ferramenta de poder, de economia e de controle. E essa frase, nossa, ela é o resumo de tudo. É praticamente a bomba que Foucault joga no nosso jeito de pensar a saúde. Ele está dizendo o seguinte: olha, para entender a saúde pública, não adianta só olhar para o lado bonitinho da caridade. É preciso enxergar a necessidade econômica e política que estava por trás. Tá, mas por que, de repente, o Estado e o capitalismo ficaram tão interessados na saúde das pessoas? Qual era o interesse? A resposta, segundo Foucault, está num conceito fundamental que ele desenvolveu. E aqui está o pulo do gato, a ideia de corpo útil. Pensa bem, o capitalismo industrial não encontrou uma força de trabalho prontinha esperando para ser usada. Ele precisou, de certa forma, fabricar essa força de trabalho. E a medicina social foi uma das ferramentas perfeitas para isso, para moldar o corpo das pessoas, para otimizar, para garantir que ele fosse produtivo, dócil e, claro, útil. Certo, mas como é que essa ideia saiu da teoria e foi para a prática? Foucault não era de ficar só no abstrato. Ele foi investigar e identificou 3 grandes projetos, 3 modelos históricos que surgiram na Europa e que, para ele, são a prova viva da sua tese. E essa tabela é um mapa excelente do que a gente vai ver agora. Dá uma olhada em como as abordagens eram diferentes. Na Alemanha, o foco era o poder do Estado. Já na França, a preocupação era a cidade, o ambiente. E na Inglaterra, o alvo era bem direto, sem rodeios. Os pobres, a mão de obra. Vamos começar pela Alemanha, lá no século XVIII. A lógica aqui é muito clara. O corpo de cada pessoa era visto quase como uma propriedade do Estado, um patrimônio que precisava ser bem gerenciado para servir a 2 propósitos, a produção e a guerra. E para fazer isso funcionar, eles criaram uma coisa com um nome que já diz tudo: a polícia médica. O objetivo aqui não era exatamente o cuidado pelo cuidado, mas sim administrar o recurso mais valioso do Estado, as pessoas, para garantir que estivessem sempre aptas. Agora a gente pula para a França, mais ou menos na mesma época, e a abordagem é completamente outra. O foco sai do corpo do indivíduo e vai para o espaço coletivo, para a cidade. O grande pavor da época era o que eles chamavam de miasma, a ideia de que as doenças vinham do ar ruim, dos cheiros das cidades. E isso deu início a uma baita revolução urbana. Tiraram cemitérios do meio da cidade, abriram avenidas largas para o ar poder circular, construíram esgotos, tudo para higienizar o ambiente. E se isso soa familiar, é porque é mesmo. A gente está vendo nascer aqui a ideia do que hoje a gente conhece como vigilância sanitária e ambiental. E essa imagem mostra isso muito bem. Essa reorganização de Paris não era só uma questão de deixar a cidade mais bonita, não. Era uma estratégia de saúde pública, para controlar os focos de doença, de desordem, para literalmente limpar o ar. E chegamos ao terceiro modelo, a Inglaterra em plena Revolução Industrial. Aqui a coisa é ainda mais direta. O foco é explícito, a classe trabalhadora. E a motivação não era altruísmo, era um investimento muito calculado para garantir 2 coisas. Primeiro, que a mão de obra não parasse de produzir, e segundo, talvez mais importante ainda, que as doenças dos pobres não passassem para os ricos. A ferramenta principal para isso foi a Poor Law, a Lei dos Pobres. Ela criava um sistema de assistência médica mínima, mas que na verdade era um grande mecanismo de controle social desenhado para manter a força de trabalho ativa e no seu lugar, garantindo a estabilidade da produção. Muito bem! Essa viagem pela história é incrível, mas a pergunta que fica é: e daí? O que isso tem a ver com a gente hoje?
É exatamente aqui que o pensamento de Foucault se torna uma ferramenta superpoderosa para a gente ler o nosso próprio tempo. Vamos pensar um pouco. Quando o governo cria regras rígidas sobre emissão de carbono, que afetam indústrias e até o nosso dia a dia, isso é só ciência ambiental? Ou será que a gente consegue ver um eco daquela polícia médica alemã usando a saúde como uma justificativa para exercer controle? E o mesmo vale para o modelo francês. Grandes investimentos em saneamento básico. Claro, é um direito humano, é sobre bem-estar. Mas será que é só sobre isso? Ou será que também é sobre garantir que a cidade, esse grande motor econômico, continue funcionando a todo vapor, sem ser interrompida por epidemias? A ficha começa a cair, né? Esses modelos históricos não ficaram lá no passado como peças de museu. Eles evoluíram, se misturaram e hoje estão totalmente integrados nas nossas vidas, nas nossas instituições, no nosso jeito de pensar a saúde. E é isso que nos traz a pergunta final. A grande questão, que pode ser até um pouco desconfortável, Foucault não dá uma resposta fácil, não é essa a proposta dele. O que ele nos dá é uma lente, uma forma de perguntar. Ok, para além de todo esse discurso do bem-estar, a quem ou ao que a nossa saúde realmente serve? A reflexão fica com a gente.